Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao segundo episódio do podcast Unifespa, Nossas Histórias, Nosso Futuro, da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. O serviço público é construído por pessoas com suas histórias, desafios e conquistas. Aqui na Unifespa, cada servidor e servidora contribuem para transformar vidas por meio da educação, da pesquisa, da extensão e da gestão. Para comemorar esta data, trazemos histórias inspiradoras de quem faz parte da Unifespa. A convidada de hoje é uma professora que tem muito a nos contar sobre sua trajetória, resistência e educação transformadora. Nossa segunda convidada é Madin Silva dos Santos, professora do curso de Ciências Sociais da Unifespa. Pessoa trans, pesquisadora e educadora, ela compartilha conosco a sua história no serviço público e o papel da universidade na construção de uma sociedade mais justa e inclusiva. Madin é professora assistente substituta da Faculdade de Ciências Sociais do Araguaia Tocantins, FACSAT, da Unifesp, doutoranda e mestra em antropologia pelo Programa de Pós-Graduação em Antropologia, PPGA, da Universidade Federal do Pará, UFPA, licenciada e bacharela em Ciências Sociais pela Unifesp. É pesquisadora, colaboradora do Núcleo de Estudos, Pesquisa e Extensão em Relações Étnico-Raciais, Movimentos Sociais e Educação, no Ubuntu, e do Núcleo de Estudos Xamanísticos na Amazônia, NEOXamã, tendo experiência em produção de relatórios de reconhecimento territorial de comunidades quilombolas. Madin, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, eu que agradeço o convite. Então, para começar, você foi aluna, né, da Unifesp, foi formada aqui, e agora está ocupando esse lugar de professora. Então, eu queria, né, que você contasse um pouco dessa trajetória, como é que foi até ocupar essa posição, esse lugar. Choros, choro e lamentação na minha trajetória. Teve choro de alegria também, né? Não é só de tristeza. Começo lembrando o que eu sempre ouvia quando eu era estudante de graduação, primeiro porque eu sempre fui militante, né? Movimento social estudantil, onde tinha uma movimentação dessa, eu estava lá, como aluna de ciências sociais. E nessa movimentação toda eu ouvia que estudante da graduação é passageiro. Ele chega e vai embora. O professor e o técnico é o fixo, é o que fica lá por mais tempo na universidade. E depois de passar por esses anos, eu estou começando a mudar de ideia, começando a contrariar isso que eu ouvi quando eu era da graduação. Que eu acho que estudante de graduação não é tão passageiro assim, porque ele vira professor, a estudante vira professora. Então, depende do ponto de vista. E isso marcou a minha vida porque eu achei que eu ia passar, só pela Unifespa, né? Eu sou da turma de 2013 de Ciências Sociais. Então, eu sou da última turma da UFPA. Eu acompanhei o nascimento da Unifespa, não o movimento pela criação, mas eu ainda peguei o final da história toda e vi a criação da Unifesp. Então, quando ouvi isso na graduação, eu achei que eu não voltaria mais para a Unifesp, porque eu era passageira, né? Eu só entrei na graduação e um dia não voltaria mais. E acabei que eu voltei como professora. Saí de Marabá, fui fazer as minhas pós-graduações. Estou terminando o doutorado e estou como professora agora, é, comprovando que estudante não é tão passageiro assim quanto falaram pra gente. Até É o porque, resuminho da minha trajetória. até porque para ser professor tem que ser estudante, É, né? E tem que tem que estar ser. eternamente estudando. Então, se for Aham. parar para pensar no que é o ser estudante, né? Ainda mais sendo professor, realmente não tem como ser passageiro, né? E a escolha do curso de Ciências Sociais tem a ver com a sua trajetória, história de vida, com objetivos futuros, ou... Foi por conta da oferta. Na época que eu fiz o vestibular, não tinha o curso de História na Unifesp ainda. Na UFPA, na verdade, né? Sim.
Então, o único de humanas que existia, que eu gostaria de fazer, era ciências sociais. No ensino médio, eu decidi ser professora. E quando eu fui para escolher qual área de ser professora, eu não queria exatas, queria humanas. De humanas, eu escolhi história e não tinha, eu fui para as ciências sociais. E aí, nas ciências sociais, eu me encontrei na antropologia. Que Então, tem, de certa forma, uma relação aham, eu queria forte, voltar né, com a para história. história, né? Voltar não, me inserir na história, mas por enquanto eu estou satisfeita não completamente satisfeita na antropologia, mas eu, por enquanto, tá me mantendo, é, tá pagando as minhas contas. Sim. Mas sempre teve a vontade de ser professora? Sim, quando eu escolhi, foi a profissão que eu escolhi muito cedo. E desde muito cedo que eu construo essa minha personagem professora, como que eu quero ser professora. Então, eu prestava muita atenção nos meus professores do ensino médio, prestava atenção nos meus professores da graduação, e assim, em todo o meu processo de formação. Então, pensando em como eu me construí professora, decidi que eu queria ser professora muito jovem, me ajudou, assim, foi 90% de como eu trabalho hoje em dia em sala de aula, que é tentar pelo menos respeitar a humanidade dos estudantes, né? Que não fizeram questão de fazer isso comigo ao longo da minha formação. Ou seja, tu entraste para tentar fazer uma mudança também no sistema, Aham, que né? tem esse Isso é sonho, né, muito de bom. adolescência. Tem que mudar a situação com a educação, porque é o que eu ouvi desde criança, né? Eu fiquei filha de pobre, tem que estudar para mudar de vida. Mas isso é bom, porque É, só bom. fazendo parte disso é que a gente começa a mudar, né? Aham, O próprio presidente Lula, acho que numa entrevista, falou muito disso, do porquê ele se tornou político, né? uhum, E se você parar para pensar no próprio movimento feminista, as mulheres lutaram pelo direito de voto porque justamente sabiam que ocupando esse lugar é que elas iam conseguir uhum, fazer essa mudança, né? Então faz todo sentido. isso. Agora, tu tinha essa vontade de ser professora do ensino básico ou já mesmo do ensino Do superior? Ou ensino isso, médio, ou a questão da docência superior veio com o com o tempo? tempo. Uhum. A única coisa que eu não queria era dar aula para criança, quando eu escolhi ser professora, porque como eu não tenho paciência, minha paciência é muito limitada. Para criança, não ia. Eu ia querer arrancar cabelos. E aí eu decidi não dar aula para criança. Aí, para o ensino médio já seria um pouco mais fácil. E aí acabou que eu nem só trabalhei como substituta da professora do ensino médio, mas eu me enveredei para o ensino superior quando eu escolhi fazer o mestrado, né? Porque em 2018, quando eu fui para o mestrado, eu fiz o processo seletivo da SEDUC para dar aula no estado e o processo seletivo para o mestrado. E não passei no primeiro, passei no segundo. E aí foi para onde deu. Eu fui parar na docência como, né, aproveitando as oportunidades que surgiram da frente. Então, eu não escolhi ser professora do ensino superior, mas era o que eu podia fazer no momento. E não quero sair. Ah, que bom. Eu tô acostumada. Assim, eu parando para pensar, é a profissão que eu escolhi desde há muito tempo atrás e a idade das pessoas não exige menos do que um adolescente ou uma criança exigiria. Não disse que não dá trabalho lidar com Sim. adultos, mas é menos A trabalhoso. responsabilidade, acho que na formação é um pouco menor, digamos. Não sei se Uhum, menor é a palavra, né? Mas enfim, é porque a responsabilidade realmente de formar um adolescente é muito maior, né? uhum, Ainda está ali em formação. E pelo menos dentro de um curso superior, a pessoa já optou por aquilo, né? Você está preocupado muito mais com a formação profissional. uhum. Óbvio que acho que a formação também dele enquanto ser humano existe, mas acho que a preocupação maior ali é muito mais realmente a profissão em relação ao curso. É Enfim. por isso que eu acho mais confortável.
Aí, eu não sei se esse é um tema sensível, acho que imagino, mas acho que era importante falar um pouco também das, Cabelos. o fato de você ser uma pessoa trans ocupando esse espaço, né, de professora numa universidade pública e Uhum. numa cidade de interior. Então, você tem uma projeção, realmente, uma importância muito grande para outras pessoas que, iguais a você, sabem da dificuldade, né? Como eu estava falando antes de começarmos a gravar, eu falei, eu como homem gay que sou, por muito tempo, né, quando comecei a me descobrir, eu realmente tinha medo, né, do Uhum. que poderia ser a minha vida como adulto, profissional, porque o que eu via na época, eu nasci nos anos 80. Então, o que eu cresci vendo foi que pessoas LGBTs estavam fadadas à prostituição, a ser cabeleireiro, a determinadas, né, a viver mesmo na invisibilidade. E eu morria de medo disso. Eu acho que a grande maioria, né, dos LGBTs viveu esse medo, né? De repente ver uma pessoa como você é uma grande referência, uma responsabilidade grande, né? Como é que foi? Quero que você fale um pouco sobre isso. Não tem como eu não dizer que foi violento. Porque desde antes de eu começar a entrar, a botar meus pés na sala de aula, a transfobia já me jogava para baixo, né? Para debaixo do tapete, para fora da humanidade. E eu vou aproveitar para falar sobre o laudo psiquiátrico que eu tenho que apresentar como servidora pública, né? Para assumir o cargo, eu precisava de uma consulta psiquiátrica. E aí, esse psiquiatra não fez a menor questão de me respeitar. Ele é, fez questão de me desrespeitar, me chamando de ele o tempo inteiro, pelo meu nome de nascimento, apesar de eu falar, moço, eu sou ela, meu nome é Madinho, por favor me respeite. Aí ele, não, porque eu não sou obrigado a te respeitar. Existe um. Ele me mostrou um não sei o que de ética dele, da medicina, que diz lá que ele não é obrigado a me respeitar. E aí no final eu já estressada, com vontade de voar no Que pescoço dele, absurdo! eu só me controlando porque eu precisava começar a trabalhar, porque tinha contas para pagar. Então eu me submeti à violência antes mesmo de começar a trabalhar. Muito difícil ser trans nessa cidade, né? Porque, sem palavras, nossa, foi complexo Eu esse não sei nem dia. o que te dizer. Imagino realmente o quão difícil, o peso que é isso, e Hum. aí isso torna ainda mais importante o teu papel em sala de aula, né? Ixi, me E deixou tu, ansiosíssima. E aí, aí quando na realidade existe a transfobia dos alunos. Tem muita gente que não é educada para as relações de gênero, como professores também não são. É um problema humano de falta de educação das relações de gênero. Mas eu sou adulta, madura, profissional o suficiente para lidar com esse tipo de situação em sala de aula. A última sim, vez que aconteceu, uma aluna me chamou de ele, senhor, alguma coisa assim. Eu fiz o que eu podia, respirei e falei ela. E continuei a aula. Pronto. acho que por mais difícil que seja, a gente também tem que entender que é um processo, né? Uhum. Né? De E de educação. educação. E que a gente também tem que respirar fundo para Uhum. educar as pessoas, né? E esperar que o tempo cumpra seu papel também. Agora, Isso. não deve ser realmente fácil, Uhum. né? Essa E é uma pauta quase de toda a sessão com a minha terapeuta. Que os outros sugam de mim. A transfobia suga, ela me deixa feia. então, para tu ocupares esse espaço, assim, que bom que, como eu posso dizer, ainda não há uma política de cotas, Não. né, para pessoas trans. Então, o que te trouxe aqui foi realmente toda a tua competência, Persistência. persistência, bagagem, né? Pô, Ou fala também seja, não resiliência. resiliência, de mostrar assim, ela é muito competente, não tem jeito, vamos, né? Não tem um defeito aí. Corta. Ai, gente, mas é isso, muita labuta. Eu fiz recentemente um concurso da UFT.
E aí eu fiz uma análise rápida, né, das candidatas. Eu era das poucas negras e a única pessoa trans. Felizmente, infelizmente para mim eu não fui aprovada, mas felizmente para o mundo, uma pessoa negra foi aprovada. Então, aproveitando que o assunto entrou na reserva de vagas, ela, por si só, ela já funciona como um agregador, um coletivizador, um agregador mesmo. Porque, eu não passei, mas a colega pode passar. Ah, cotas para reserva de vagas na medicina. Uma coleguinha trans não passou, mas se uma já passar, já é ótimo, maravilhoso, porque não tem nenhuma, não tem nenhuma. Exato. Se já é difícil ter médico trans, ou médico negro, aí é médico trans. E aí, conhece algum? Eu nunca Não, ouvi. nem eu. E Nunca aí, vi. né, tá aí a importância da reserva de vagas. Então, eu fiquei felicíssima quando eu fiquei sabendo dessa notícia. A Unifespa se lançando, né, Sim, no topo do desenvolvimento humano, porque não são muitas universidades que se interessam em ter a reserva de vagas para pessoas trans. Eu sei que na UFPA o movimento trans está em organização para instituição dessa política por lá. É, sim. eu não sei como que o movimento trans se articulou aqui, se foi uma demanda externa ou foi interna. O que eu sei é que a Unifespa quer ter reserva de vagas, né? Isso É importante que a é universidade está tendo esse excelentíssimo. interesse, né? Uhum. Tá, espero que consigam, né? Para o bem da humanidade. E aí, tu acha que essa política de cotas por si só são suficientes? Ou precisa avançar em outras ações para garantir também a permanência Por de enquanto, alunos? desculpa. Por Não? enquanto, elas são mais que necessárias, são suficientes por hora, por agora, porque não tem nenhuma pessoa, tem poucas pessoas trans na universidade. Mas elas não funcionam só elas mesmas, né? Precisa de uma, algumas outras políticas afirmativas que garantam a permanência dessas pessoas, porque, por exemplo, uma consulta psiquiátrica é R$ 500, uma sessão de psicólogo R$ 200, uma consulta com endocrinologista R$ 500. Para fazer os exames que a endocrinologista pediu, R$ 800. Então, se existir, por exemplo, uma política de é trans, entrou pela reserva de vagas, pague uma bolsa para ela de R$ 1.000. Já ajuda a vida da trans na universidade, porque se ela tem acesso a endocrinologista, aí ela tem acesso aos seus hormônios, aí vai criar, corar, vai refletir na autoestima dessa gatinha dentro da universidade. Então ela vai estar mais forte, inclusive para resistir à transfobia que eventualmente ela possa sofrer. A gente precisa estar bem alimentado Sim, para e não no sentido de comida mesmo, é de autoestima, autoestima. de existência humana, de aura, de ki, ou seja lá o que for, chakra. Chakra. Boa. É isso. Acho que só o fato de também entrar aqui já começa a trazer essa mudança, né? A Hum, ocupar esse espaço. Aí é, depois o resto você vai correndo atrás. Porque quando você não vê a possibilidade sequer de ocupar esse espaço, todo o resto fica ainda mais difícil, né? hum, Então, é isso. E aí tem na tua experiência como docente, tem algum momento, experiência assim, marcante? o que marcou mais foi o dia de assinar o contrato. Esse não tem como dizer que não marcou, porque significou uma mudança na minha vida e da minha família. Querendo ou não, o meu salário não é só meu, é da minha família também, porque é uma família de gente pobre, né? Então, os pobres tendem a se ajudar entre si. Então, Sim. hoje eu não posso dizer que o meu salário é só meu, é da minha família. Então, o dia marcante, o dia mais marcante foi o dia que eu assinei o contrato, que isso significou uma reviravolta, né? Familiar, inclusive.
E como tem sido a relação dentro da Unifesp com alunos, com outros colegas? Ótima na maior parte do tempo. Em alguns momentos rola uma transfobia aqui, outra ali, um me chamar de ele, de senhor, mas como eu disse no começo, é um problema geral da humanidade. Em todo Mas tu lugar acha que que isso isso às vezes aconteceria. é com uma intenção real de provocar, que é ou por desconhecimento, ou por... Só ignorância. Mas eu não gosto de tocar. Aliás, esse assunto é delicado, Sim, porque é, quando eu mato alguém, mesmo sem querer, a pessoa não revive. sim. Independentemente da vontade dela, o crime foi cometido. Então, quando eu uso essas palavras junto com transfobia, mas ela não teve a intenção de te desrespeitar. A questão não é essa, a questão é que ela cometeu o crime. O crime existe. E aí a gente vai fazer o que com ele? Jogar embaixo do tapete? É, só queria dizer isso, porque as pessoas usam isso, inclusive, pra se safar de outros crimes. Você como pessoa trans, acho que já fala, já vive demais isso, né? Aham. E eu Tudo acho que eu que, quero é um momento pra desabafar. imagino. Não, fique à vontade. Se quiser continuar desabafando, Hum, eu acho que é bom também, porque nós temos muito, muito a falar. E hum, eu acho que, como eu falei, né, a tua fala acaba repercutindo para outras pessoas aqui, que de repente precisam ouvir, hum, né? Colegas que vão assistir também, aprender e sair da ignorância, né? sim. Através dessa fala. Tu não é só isso, né? Tu Não. não é só uma pessoa trans. Tu tens outras vivências, outras histórias, outras coisas, outras opiniões sobre outros assuntos, Hum, né? Então, vamos falar agora do serviço público de modo mais amplo, né? Qual a tua opinião, assim, sobre o serviço público de modo geral, a importância dele para a sociedade, né? O papel da universidade pública hum. na vida das pessoas. O principal é a importância na educação da população. É, um, é muito diferente um grupo que não tem nenhum contato com a universidade para um grupo que tem contato com a universidade. E não falando que a universidade é a detentora do conhecimento, a mãe de todo mundo. É no sentido de profissionalizar mesmo a produção de conhecimento. E eu falando isso pela minha experiência com os projetos de extensão, né, nesse âmbito da extensão. Tudo que a universidade produz, o projeto de extensão transmite para as pessoas de fora que não conseguem entrar na universidade. É, então, a importância, do meu ponto de vista, é no sentido da educação mesmo, de ensinar o que é humanidade, um outro ponto de vista do que é humanidade. Porque se deixar por conta das pessoas, de quem é contra a universidade, de quem é contra a educação, é melhor que as pessoas se mantenham na ignorância. Nossa, verdade. E é isso, para encerrar, só gostaria que você deixasse um recado para seus colegas e colegas servidores e servidoras da Unifespa, seus alunos, enfim. O recado que eu tenho é: respeite o próximo. Segue o exemplo lá daquele barbudo que as pessoas dizem que ele é branco. E respeite o seu coleguinha, sua coleguinha. Se a coleguinha diz que é ela, chame ela de ela. Se o coleguinha diz que é ele, chame ele de ele. Se o coleguinha diz que é elo, chame ele de elo. Tá bom? Então respeite o próximo, ó. É isso. Muito obrigado.